Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua família e que a bondade do Senhor esteja nos conduzindo ao pleno conhecimento da verdade por meio da sua santa palavra. Irmãos, qual é o melhor presente que alguém pode receber de suas mãos? Aos pais, qual é o melhor presente que pode ser dado aos filhos? Gostaria de falar hoje sobre um grande presente, sobre algo que foi recebido e é tão valoroso e tão precioso que não pode ser comparado a nenhuma fortuna deste mundo. E é isso que eu gostaria de ler com os irmãos. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. Leiamos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que belas palavras são essas que Paulo fala a Timóteo. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós observamos Paulo aqui falando sobre uma fé, um conhecimento que ele obteve, que Timóteo obteve desde a infância. E era para Timóteo lembrar de quem ele recebeu esse conhecimento e de como ele teve esse conhecimento desde a infância. E esse conhecimento foi dado a Timóteo por meio de duas pessoas. Duas pessoas foram uma peça central na vida e no aprendizado das sagradas escrituras, das sagradas letras na vida de Timóteo. Realmente foram duas pessoas que deram o melhor presente para Timóteo. Presente esse que pode torná-lo sábio. Presente esse que pode torná-lo apto para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quem são essas duas pessoas? Nós encontramos a referência delas no capítulo 1, no verso de número 5 de 2 Timóteo, que diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, Lóide, e na tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti. Paulo refere-se à mãe e à avó de Timóteo. Foram as duas mulheres que levaram o conhecimento das Sagradas Escrituras para Timóteo desde a infância. Olha só que ministério maravilhoso o da avó Lóide. Ela possivelmente era uma judia piedosa que converteu-se ao cristianismo. Ela já educava a Timóteo, ensinou o caminho da palavra de Deus ao seu neto. Pelo exemplo da sua avó, Timóteo teve o conhecimento da palavra de Deus. Uma fé que existia em sua avó era uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, uma fé que labutava, trabalhava, se esforçava por fazer a vontade de Deus. Era esta fé que habitava em Lóide.
E também Lloyd ensinou Eunice, a sua filha, a mãe de Timóteo. E esta mesma Eunice também tinha no seu coração uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira. E essas duas mulheres foram as que levaram para Timóteo a verdadeira fé. Também a sua mãe, que papel fundamental da sua mãe ao ensinar o filho a palavra de Deus, em educá-lo no caminho da verdade, fazendo com que ele se tornasse um homem que andasse segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala que a palavra de Deus, ela pode tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muitas vezes, as mães se preocupam com a perfeição de seus filhos. Elas querem ter um filho perfeito. Mas o que é ter um filho perfeito? Quando nós olhamos, nos voltamos para a palavra de Deus, nós vemos que perfeição é estar diante de Cristo Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam em uma condição física, mas isso não diz muita coisa. Não, na verdade, isso não diz nada. O que diz realmente, tudo o que nós precisamos saber sobre perfeição é um viver diante do Senhor Jesus Cristo. É andar debaixo dos seus mandamentos, debaixo da sua vontade. É obedecê-lo. É amar a Deus acima de todas as coisas. É amar o próximo como a ti mesmo. Foram essas instruções que Eunice deu ao seu filho e que Lloyd deu à sua filha Eunice, para que ambos vivessem segundo a vontade de Deus, para que fossem perfeitamente habilitados, para que fossem perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Filhos perfeitos não são filhos saudáveis fisicamente. Isto na esfera espiritual. Na esfera espiritual, filhos perfeitos são aqueles que temem ao Senhor, que andam segundo a vontade de Deus, que obedecem a sua palavra. Nós perguntamos qual o melhor presente que você pode dar ao seu filho? O que o seu filho pode receber de você de maior valor? Está aqui a resposta. O seu filho pode receber de você a instrução da palavra de Deus. Ele pode ter de você o conhecimento de Deus. Ele pode ser orientado na sua vida pelas santas palavras que você pode transmitir a ele. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, ore com o seu filho, leve ele à casa de Deus, leve ele à presença de Deus e faça com que essa presença de Deus seja constante na vida dele, por meio da oração, por meio da fé, por meio do ensino da palavra de Deus, e que em todos os momentos esse seja o melhor presente que seu filho possa receber das suas mãos. Que Deus esteja te abençoando e que você possa, assim como a avó Lloyd e a mãe Eunice, também conduzir o seu filho no caminho da verdade e que possa ter nos seus filhos verdadeiros filhos de Deus que conhecem e que amam a sua santa e bendita palavra. Que Deus esteja te abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que as mães, que os pais possam oferecer aos seus filhos a verdadeira instrução que vem da tua santa e bendita palavra. Que os filhos possam crescer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, mediante a exortação, a correção, a educação na justiça, que a tua palavra promove aqueles que creem verdadeiramente no teu nome. Transforma
e renova o coração de cada um, para que nós possamos olhar para o Senhor, convictos de que a tua palavra tem o melhor ensino para a nossa vida. Livra-nos, Senhor, dos nossos pecados, do nosso comodismo, e que nós possamos esforçar-nos para educar os nossos filhos no caminho da verdade. Esta é a oração que nós fazemos. No nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Não pense que o seu filho ele é velho demais para aprender. Esforce-se com ele ainda hoje. Não é porque ele não é mais criança. Fale da verdade. Você é sua mãe, o seu pai, tem toda a autoridade e eles vão ouvi-lo com amor. E você poderá dar a eles, ainda hoje, o melhor presente, a palavra de Deus. Amém.